Nesse vídeo nós vamos explicar a nossa motivação de criar uma linguagem de programação em português. Esse material ele deve ser idealmente distribuído entre ONGs, pessoas que desejam se voluntariar para ensinar linguagens de programação em português e também pessoas interessadas. Por que escrever linguagem de programação em português? Seria uma primeira questão. Bom, o português é falado por mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. Só 5% delas falam inglês em algum nível. Aqui a gente fala de média mundial. Portugal é o país que melhor tem condições, com 27% das pessoas falando inglês em algum nível. Mas a média mundial ela se concentra em 5%. 1% da média mundial também é fluente em inglês. Descontando o Brasil, 8 outros países falam português, sendo 5 deles na África. Isolando a situação do Brasil, e aqui fazendo todas as contas em dólares, o salário mínimo do Brasil, calculado na data do lançamento desse vídeo, é por volta de $229 ao mês. O Brasil tem uma taxa de analfabetismo funcional de 29%. Analfabetismo funcional 29% quer dizer que 29% das pessoas, ou seja, 60 milhões de pessoas, estão abaixo do que é considerado um nível elementar de entendimento. Ou seja, essas pessoas, quando postas à frente a um texto, não conseguem compreender o texto, por mais que sejam alfabetizados. 50% da população brasileira vive em habitações sem esgoto e água encanada, ou seja, 100 milhões de pessoas não têm banheiro. Elas utilizam o céu aberto ou latrina. Por que esse indicador é importante? Porque ele afeta a educação, ele afeta a instrução. Pessoas doentes não aprendem tão rapidamente quanto pessoas que têm uma condição mais estável. 1,2 milhão de pessoas trabalham com TI no Brasil, o que dá mais ou menos 0,5% da população. E dessas 1,2 milhão de pessoas que trabalham com TI, apenas 133 mil trabalham no mercado de software, seja desenvolvendo ou seja gerenciando software. O salário médio de profissionais de TI, calculado em dólares, chega a $497, também calculados na data de hoje. Quando olhamos para os outros países, a situação não fica tão melhor quanto no Brasil. Aqui nós colocamos indicadores de salário mínimo por países que também falam português. Então, nesse caso, temos Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste com indicadores menores do que, por exemplo, Portugal, que é o único país que tem indicadores melhores do que o Brasil. Ainda assim, considerando o salário mínimo português de $780, já convertidos do euro na data de hoje, ainda se vê que é um país com condições menores do que outros países europeus, por exemplo, ou Estados Unidos, ou países mais desenvolvidos. Se nós procurarmos regiões em que nós tenhamos questões de vulnerabilidade bem conhecidas na população, como por exemplo Japaratinga, que é uma cidade que fica no litoral do Alagoas, no Brasil, nós vamos ver fotos assim, fotos bonitas, fotos de resorts. O que é real na cidade de Japaratinga não é mostrado. Mas uma das motivações por esse projeto ter sido criado foi uma visita a esse lugar, Japaratinga. E o que foi visto é mais ou menos algo assim. Essa é a real cidade de Japaratinga, cidade que quando a gente pesquisa no Google a gente não vê. E o nível médio da população vivendo é mais ou menos nessas condições. Ou seja, a estrutura ao redor dessas pessoas é mais ou menos essa. O projeto da linguagem de programação objetiva alcançar essas pessoas. Vamos falar agora do aprendizado de inglês para pessoas que vivem em países cujo primeiro idioma ou o idioma oficial reconhecido pelo governo seja o português. O que é necessário para aprender a fluência em inglês? Segundo alguns estudos, como por exemplo Hakuta, Butler e Witt, feito em 2000, as crianças em nível de aprendizado precisam de 3 a 5 anos para a proficiência oral. Proficiência oral é o completo domínio do inglês falado. As mesmas crianças precisam de 4 a 7 anos para a proficiência acadêmica, ou seja, idioma lido, falado e escrito. E que nós estamos falando de uma fluência de mais ou menos 10 mil palavras ou mais. No caso da proficiência acadêmica, esse nível vai de 30 a 60 mil palavras, dependendo do curso. A velocidade de aprendizado de palavras, segundo teorias da linguística bem conhecidas, é de 5 a 8 por dia.
Isso considerando parâmetros conservadores. Aqui nós não estamos falando de, por exemplo, uso de cursos para memorização ou técnicas avançadas de memorização, que aí você pode ter por volta de 25 palavras ao dia. Já falando das estimativas de aprendizado de programação, já considerando o inglês como uma língua dominada, leva-se cerca de 500 a 1.000 horas para um nível inicial de programação, para que as pessoas aprendam programação básica. Isso não estou falando nem de considerar um programador júnior. O básico de programação é de 500 a 1.000 horas. Para virar um profissional sênior, a pessoa precisa de 10.000 horas. E um programador para a web precisa saber HTML, CSS, JavaScript. Se estiver trabalhando com back-end, precisa saber SQL, que é a linguagem que nós lidamos com banco de dados. E alguma linguagem de back-end ou dispositivo portátil. Aí nós temos uma série de opções. Então a nossa conclusão, para ser programador, uma pessoa lusófona precisa de ter acesso à eletricidade e internet, que é uma coisa quase que universalizada, considerando os países analisados, ter acesso a um computador ou dispositivo móvel, aprender 10.000 palavras em inglês, investir cerca de 500 a 1.000 horas programando, entender múltiplas stacks e frameworks. Aí nós incluímos ler essas documentações, que normalmente elas estão em inglês. Algumas são traduzidas, mas a maioria delas não é. Então, quem aprende a programar stacks e frameworks, no geral, precisa contar com vídeos de YouTube, ou tutoriais, ou mesmo pagar cursos, fazer aulas, e opcionalmente uma formação acadêmica de 3 a 5 anos. É conhecida a situação de que pessoas que não possuem formação acadêmica não conseguem ingressar no mercado de trabalho. Então aqui nós temos uma série de barreiras que nós podemos levar em consideração. E as barreiras que nós queremos ajudar as pessoas são essas aqui: aprender 10.000 palavras em inglês e entender múltiplas stacks e frameworks. E também, se nós pudermos ajudar na questão da formação acadêmica, nós queremos ajudar também. Definindo objetivos, né? O que eu quero resolver? Vamos falar das linguagens de programação em português. Na coluna esquerda nós falamos de Portugal. Portugal é uma das primeiras tentativas educacionais de se ensinar programação para pessoas falantes de português. É uma boa iniciativa? Mas tem alguns problemas, como por exemplo ela não é padronizada, ou seja, nós temos 3 dialetos que dizem ser Portugal. Isso pode criar alguma confusão. Um deles é baseado em Delphi, um deles é baseado em Java e o último deles é baseado em uma coisa híbrida. Portugal depende fortemente de ambiente de desenvolvimento integrado, que a gente chama de IDEs, na sigla em inglês. Então quer dizer que pessoas que querem aprender precisam necessariamente instalar esses ambientes e não há desenvolvimento fora deles. E Portugal é muito limitada em aplicações. Considerando apenas as bibliotecas e comandos à disposição, é muito difícil escrever uma aplicação comercial, quem dizer uma aplicação para a internet. Existem outras linguagens em português, desenvolvidas pela comunidade. Umas delas também têm problemas, como por exemplo, não possuem um suporte de depuração. Essas linguagens não funcionam em navegadores de internet ou dispositivos móveis. Elas funcionam em ambientes controlados. São dependentes do sistema operacional, como por exemplo, só funciona em Windows. Mas tem uma tendência ao abandono com o tempo. Os mantenedores do projeto não continuam o projeto. E requerem equipamentos caros. Algumas requerem 1 GB de RAM para rodar ou 2 GB de RAM para rodar. É bastante. Considerando um dispositivo barato, tem por volta disso 1 GB de RAM, 2 GB de RAM, é bastante. Bom, então a nossa ideia é voltar às origens e escrever uma linguagem de programação do zero. Mas antes nós precisamos definir algumas coisas, como por exemplo que ela vai resolver a estrutura e a gramática, como se escreve um lexador, que é um fundamento essencial para uma linguagem de programação, como se escreve um avaliador sintático, que também é um fundamento essencial, e escrever um interpretador, um tradutor ou ambos. Isso vai ficar entendido nos próximos slides. Então, definindo os objetivos para a minha linguagem, a linguagem deve funcionar no navegador de internet, porque as pessoas que eu quero atingir nesse projeto, elas têm acesso
a um celular ou tablet de baixo custo. Por exemplo, o Raspberry Pi também é um dispositivo de baixo custo, mas parece mais um computador do que um celular. Um Raspberry Pi é uma máquina muito mais barata que, por exemplo, um computador torre, o mais barato que tiver nos mercados mencionados. A linguagem ela precisa ter suporte à depuração. Inicialmente, Visual Studio Code, porque é um editor mais consagrado da comunidade, e também é livre, ou seja, é gratuito para uso, possui uma tradução em português, que é robusta, e futuramente nós pretendemos estender o suporte para outras IDEs, outros ambientes de desenvolvimento integrado. Deve ser muito mais simples do que as linguagens que nós temos hoje no mercado, mas também com uma certa orientação a objetos, que permite uma maturação da pessoa desenvolvedora enquanto ela está aprendendo. E as nossas inspirações são Python e JavaScript, que tiram muitos dos elementos que atrapalham esse desenvolvimento do caminho. A forma de se começar algo é parando de falar e começando a fazer, e nós colhemos a inspiração disso no Walt Disney. Falando sobre estrutura e gramática dessa linguagem que quero definir, alguns pontos. O primeiro, eu gosto de Python, mas JavaScript pode executar em console e em navegador de internet. Eu não conheço um navegador de internet que execute Python nativamente, pelo menos não em âmbito comercial. Pode até ser que existe, mas não é usado. Outro ponto é que muitos estudantes já começam com JavaScript, HTML e CSS nos seus estudos, principalmente desenvolvedores de front-end, quem quer começar pelo front-end, e eu queria algo similar em conceitos e estruturas de dados. Algo que seja simples, que a pessoa bata o olho e já sabe o que está acontecendo. Outra coisa é que eu queria o mínimo de fricção entre estruturas de dados, porque eu me concentro em estudantes com pouca ou nenhuma experiência em programação. Então, o estudante tem que bater o olho na estrutura de dados e já saber o que está acontecendo. E o mínimo de fricção possível ali. Sem complicadores, sem construtores, sem definições mais complexas. Eu quero que essa nova linguagem tenha as mesmas estruturas de dados que Python tem. Então, aqui a gente fala de lista, ou vetor, dicionário, texto, número, enfim. Eu quero construir uma linguagem que possa entender outras linguagens estruturadas em português, como Portugal. E trazer essas comunidades também para essa linguagem que vai ser desenvolvida. Então, com isso, nós temos Delégua. Delégua é uma linguagem de programação escrita em TypeScript que executa em Node.js e navegadores de internet 100% do código aberto usando a base vernacular da língua portuguesa. Mas por que o nome Delégua? Porque já existe uma outra linguagem com um nome semelhante, da qual nós tiramos inspiração e o código começou como base, chamada Égua. Égua é uma outra linguagem de programação com um projeto diferente. Égua é escrita inteiramente em JavaScript. Delégua é escrita inteiramente em TypeScript. As duas eram uma linguagem só, mas o projeto separou no começo de 2022. O site é esse que está em rosa. Égua funciona em navegador de internet e no Node.js da mesma forma. E Delégua entende Égua como dialeto. Internamente nós chamamos de Égua clássico. É um dialeto menor, com menos comandos, mas é importante porque originou todo o projeto de Delégua. Eu juntei os nomes Design Líquido com Delégua de forma suave em português e o que nós temos é Delégua. Os componentes de Delégua basicamente são 3. O lexador transforma o código-fonte em símbolos. A gente chama de tokens em inglês. E o lexador ignora elementos do código que são irrelevantes para a execução do programa. São relevantes para o desenvolvedor, mas para a linguagem de máquina não é tão importante assim. No avaliador sintático, nós temos a transformação desses símbolos gerados pelo lexador em estruturas executáveis de alto nível. O avaliador sintático também verifica se a sintaxe do código faz sentido, emitindo erros para construções em não conformidade. Uma sintaxe de uma linguagem é basicamente a cadência dos elementos. A forma com que eles ocorrem, a estrutura com que eles ocorrem. A sintaxe ela é estudada por vários profissionais de linguística ao redor do mundo. E o interpretador executa as estruturas de alto nível montadas pelo avaliador sintático. Retorna os resultados da execução ou os erros dependendo da execução. E, em alguns casos, abre interface de depuração para permitir ao desenvolvedor parar a execução e inspecionar o estado do programa. Nós temos uma extensão, o Visual Studio Code, em que isso é possível. Uma descrição básica do funcionamento dos 3 elementos em conjunto é, por exemplo, nesse caso o lexador, se nós escrevemos um Olá Mundo, que é uma construção bastante
usada no mundo da programação, principalmente por quem está começando. Em Delego nós temos algo assim, escreva Olá Mundo. O Lexador pega esse código e transforma em dois elementos, ou dois símbolos. Uma chamada de função, escreva, e um literal de texto, Olá Mundo. Em seguida, o avaliador sintático recebe esse retorno do Lexador, ou seja, uma chamada de função escreva em um literal de texto Olá Mundo, e converte isso numa chamada estruturada de função, ou seja, um objeto de alto nível, que vai escrever em console ou vai escrever num elemento apontado pela interface. Por exemplo, se você está desenvolvendo um site em que Delego executa, você pode escrever isso num elemento do site, no elemento do HTML. Tudo depende da ligação que é feita entre os elementos da página e a linguagem. A chamada estruturada de função tem um argumento, que é um literal de texto, e o valor do argumento Olá Mundo. Feita essa conversão em estrutura de alto nível, o interpretador recebe essa chamada estruturada de função e executa. O resultado que a gente vai ter é Olá Mundo, escrito ou em console ou na estrutura designada na sua aplicação. Mas e o mercado? Como que a gente prepara os desenvolvedores que começam aprendendo em português para linguagens em inglês? Uma das críticas é que quando uma turma começa aprendendo uma linguagem em português e depois passa-se para inglês, a turma não consegue aprender a linguagem em inglês e as pessoas acabam empacando. Nós queremos oferecer ferramentas para que as pessoas aprendam essas linguagens de mercado. JavaScript, Python, CSS, HTML. Mas para isso tem que se ter um ecossistema ao redor. E nós queremos facilitar isso. Então, uma das coisas que nós escrevemos são tradutores. Por exemplo, o código do exemplo anterior, que nós temos escreveu Olá Mundo, nós podemos converter esse código em porções equivalentes em JavaScript e Python. No JavaScript vai ser o primeiro exemplo, console log Olá Mundo. No Python vai ser print Olá Mundo. Nós queremos também possibilitar a tradução reversa. Dado um código escrito em JavaScript ou Python, nós escrevemos uma porção equivalente em Delego. Quais são os próximos passos do projeto? Novas linguagens de estruturação. Então nós temos uma linguagem chamada LMHT, linguagem de marcação hipertexto. Nada mais é que HTML em português. Nós temos folhas, que é folhas de estilo em português, ou CSS. Folha já possui o recurso de tradução reversa, ou seja, dado um CSS já traduz de volta para folhas. Nós temos um projeto de uma nova linguagem de consulta chamada Lincolnes, linguagem de consulta estruturada, ou SQL em português. Nesse caso é para banco de dados, manipulação e consulta em banco de dados. E claro, nós contamos aí com a divulgação, não apenas dos canais da Design Líquido, mas também de pessoas que se interessarem pelo projeto. Com isso encerramos, queria deixar aqui o meu muito obrigado. Se você gostou do projeto, pode dar uma olhada no link que está em rosa. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e divulgue. Muito obrigado a todos.